Bom dia, na paz do Senhor. Falando de Jeremias, os capítulos 41 e 45, a leitura diária de hoje. Lembrando que nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e estamos comentando a Bíblia em ordem cronológica também. E vamos retomar. Interrompemos um pouquinho aí Jeremias para ler Abacuque, que se encaixa aqui mais ou menos nessa data. E agora nós vamos com Jeremias até terminar. Voltando um pouquinho, Jeremias 40, é logo depois ali que Jeremias sai da cidade, inclusive de Jerusalém, vai lá junto com o Gedalias, e lá vem o Joanã e fala, olha, tá tendo um levante, tá tendo uma conspiração para matar Gedalias. Cuidado. Mas o Gedalias não acreditou. E aí aqui no 41, então, nós vamos ver que a conspiração era real, que ela realmente acontece. Mas eu quero chamar a atenção antes uma coisa. O cativeiro, né, o mês que Nabucodonosor entrou, né, que o exército entrou em Jerusalém, é 39:2. E no 11º ano de Zedequias, no 4º mês. Preste atenção, 4º mês, certo? Vamos lá para o 41, que é a leitura de hoje. E aconteceu que no 7º mês, que veio Ismael, filho de Netanias. Então, olha só, quanto tempo depois? 3 meses depois. Nesses 3 meses, o exército destruiu Jerusalém. Jeremias sai de Jerusalém, vai lá para ficar com Gedalias. Os príncipes e os líderes dos exércitos que tinham se escondido nos campos de Judá ficam sabendo que Gedalias é o novo governador imposto pela Babilônia. Saem então de onde eles estavam escondidos, procuram Gedalias, vão ali, tudo isso em 3 meses. Então as coisas acontecem muito rápido. Vamos ler então 41. E aconteceu que no 7º mês que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, e alguns príncipes do rei, e 10 homens com ele, a Gedalias, e comeram pão juntos. Então, 2 coisas, né? Primeiro, pouco tempo depois, 90 dias depois de Jerusalém ser destruída. Acontece isso aqui, 90 dias. Vamos marcar bem isso. Segunda coisa, a Bíblia fala aqui, né? Ismael de sangue real. Então, ele tinha alguma descendência ali, que nós não vamos entrar no detalhe agora. Mas veja, certamente ele questionou, falou assim, eu tinha que estar no lugar de Gedalias. Por que está Gedalias? Ele não tem nada. Eu tenho mais direito que ele de estar como governador de Judá. Só que quem estava mandando era a Babilônia. Ele parece que não tinha entendido isso. Então, primeira coisa, ele foi ali de caso pensado, planejado, uma conspiração mesmo, por inveja. Segundo ponto, poxa vida, eles viram Jerusalém sendo destruída, eles viram o juízo de Deus acontecendo e não mudaram o pensamento. Não se converteram, não ficaram nem com medo, não ficaram nem preocupados, nada. Ainda estavam cegos pela ganância, pela inveja. Mente cauterizada. E levantou-se Ismael e os 10 homens que com ele estavam e feriram a espada de Gedalias. Esse feriram a espada mataram. Acompanhe na sua Bíblia. Matando assim aquele a quem o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra. Desse modo feriu Ismael a todos os judeus que estavam com os Gedalias. E aconteceu um dia depois que matou os Gedalias, quando ninguém sabia ainda, ou seja, matou e ficou ali escondido, né? As mortes ficaram ali, que vieram os homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens, com a barba rapada, as roupas rasgadas e arranhados, trazendo em suas mãos ofertas de incenso. Então, 80 homens consagrados, 80 homens em consagração. E eles iam, mesmo com o templo destruído, eles estavam indo lá oferecer algo para o Senhor, mesmo o templo destruído. Ofertas de incenso para levarem ao Senhor. E de Mispa lhe saiu ao encontro, chorando Ismael. Olha só, Ismael matou Gedalias, matou os outros homens que estavam ali com ele, homens de guerra que estavam ali com Gedalias.
sai chorando, né? Ou seja, a falsidade. E fala, né? Vinde a Gedalias. Então, assim, mais algo e aprontar mais uma. Porque ele mesmo tinha matado Gedalias e fala para os homens consagrados: venham a Gedalias. E aconteceu que quando chegaram ao meio da cidade, Ismael os matou e os lançou num poço, ele e os homens que estavam com ele. Mas entre aqueles 80 foram achados 10 homens que disseram a Ismael: não nos mate a nós, porque temos tesouros no campo, de trigo, cevada, azeite e mel, e por isso os deixou e não os matou como a seus irmãos. Trocaram as suas vidas, deram tesouros por suas vidas. Tem um sentido espiritual aqui também. Enquanto que os outros consagrados, né, foram até o fim ali, tanto com a sua consagração como com a sua fidelidade a Deus, esses 10 voltaram atrás. Sabemos que no fim muita gente vai fazer isso também. Mas não vamos entrar nesse detalhe hoje, que não é o caso aqui. E o poço em que Ismael jogou os homens que ele matou, os cadáveres, ficava ali. Era o mesmo poço, então, que o rei Asa havia feito por causa de Baasa. E esse, então, foi usado agora para colocar todos esses homens mortos, esses 70 aí. Depois disso, levou Ismael cativa todo o restante do povo que estava em Mispa. Ismael fez o quê? Pegou todo o povo que estava ali sob a segurança de Gedalias. Gedalias estava em nome da Babilônia, em nome do governador da Babilônia, governando Judá, ou que tinha restado de Judá, e todos os judeus pobres, aqueles escravos que tinham sido libertos e que depois os donos voltaram atrás. Então todo esse povo estava ali com Gedalias. O que o Ismael vem e faz? Ele pega todo esse povo pobre ali, já com dificuldade, com fome, pega tudo, né? As filhas do rei, o povo todo que tinha ficado, e se foi para passar os filhos de Amon. Então, se prepara ali com o objetivo, olha só. Ouvindo Joanã e todos os capitães dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que Ismael havia feito, tomaram todos os seus homens e foram lutar contra Ismael. E o encontraram junto às grandes águas que há em Gibeão. E aconteceu que quando todo o povo que estava com Ismael viu a Joanã e a todos os capitães dos exércitos que estavam com ele, alegrou-se. E todo o povo que Ismael levara cativo voltou-se e foi com Joanã. Então Ismael, de determinada forma, queria como que ter o seu próprio povo, né? Ele teve inveja de Gedalias, porque ele era de sangue real, e ele tenta ali de alguma forma exercer algum poder, algum pequeno poder, junta esse povo todo e faz cativo dele. Só que ele não tinha força de guerra para segurar esse povo. E aí quando os capitães dos exércitos aparecem para lutar contra ele, o povo mesmo muda de lado. Porque vem que Ismael não tinha condições. E muda de lado então. E aí Ismael fugiu, escapou de diante de Joanã e se foi para os filhos de Amon. Então ele ia ali para os filhos de Amon, é o que? É fronteira, é divisa, é caminho do Egito. É caminho ali para se esconder. Então Joanã e todos os capitães dos exércitos que com ele estavam, e todo o resto do povo que ele havia recuperado de Ismael, e aos homens de guerra, mulheres, meninos e os eunucos que Joanã havia feito voltar de Gibeão, e foram e habitaram em Jerute, Quimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito. Então Ismael foi para um lado, lá para os caminhos dos pagãos, para os caminhos dos filhos de Amon, porque ele queria exercer ali um pequeno poder, se tornar o governante ali desse povo que ele tinha pego cativo, e o povo ficou então com o Joanã, que era o líder ali do exército, se fez líder ali, e aí eles foram para esse lugarzinho que já era ali muito próximo da divisa, da fronteira, para sair totalmente de Judá a caminho do Egito. Olha o problema. Quantos anos antes? 800, 900 anos antes, Deus tinha tirado o povo do Egito.
E não era para eles voltarem para lá. Então chegaram todos os capitães dos exércitos e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo do menor até o maior, e disseram a Jeremias o profeta: Cai agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor teu Deus por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como nos veem os teus olhos. Nós vamos ver aqui no capítulo 42 que esse pedido de oração aqui, embora pareça honesto, não é. Porque lá dentro eles não tinham se convertido ao Senhor, mesmo vendo todo o juízo de Deus em cima do povo de Judá. Aqui no 42, então, olha o versículo 3 na sua Bíblia. E eu já vi esse versículo 3 sendo usado como tema. Ok, né? Mas como tema de coisas de ensino, escolas e uma série de coisas, mas, né, é tirar o texto do contexto. Porque esse versículo, embora ele pareça muito bonito, o versículo 3, leia na sua Bíblia, embora ele pareça muito bonito, ele está, na verdade, sendo falado por pessoas que estão dizendo que querem algo de Deus, mas que não querem. Que só fazem o que Deus fala quando agrada e quando é aquilo que eles querem fazer também. Quando Deus falar algo contrário, não faz. Olha o versículo 3. Para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e o que havemos de fazer. Então eles, né, entre aspas, queriam que Deus ensinasse o caminho a eles. Mas na verdade, eles já tinham escolhido o caminho. Eles queriam ir para o Egito. Deus tinha falado o quê? Aqueles que se entregarem à Babilônia vão permanecer com vida. Aqueles que ficarem debaixo da Babilônia vão permanecer com vida. E eles estavam, de certa forma, quando estavam com Gedalias, esse povo todo, eles estavam com vida. E se eles tivessem permanecido lá, ou tivessem permanecido em Judá, eles teriam permanecido com vida. Porque essa era uma promessa de Deus. Vou restaurar Judá, vou restaurar Jerusalém. Mas aí o povo, né? O povo estava lá com Ismael, daí viu o exército, daí voltou, se alegrou, inclusive quando viu Joanã. Então olha a situação do povo. Viram todo o juízo de Deus, viram Deus pesando a mão em Jerusalém, viram tudo que a Babilônia fez e não se converteram. E o profeta Jeremias disse-lhes: Eu vos ouvi, eis que vou orar ao Senhor, vosso Deus, conforme as vossas palavras. E seja o que for o que o Senhor vos responder, eu vou-o declararei. Não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: Seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel entre nós, se não fizermos conforme tudo que o Senhor teu Deus te enviar a nós. Olha o que eles fazem. Versículo 6. Seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor, nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do nosso Senhor Deus. E vejam, né? Falavam com muita determinação, um discurso muito bonito. Não, aquilo que o Senhor mandar, nós vamos fazer. Do jeito que o Senhor falar para fazer, nós vamos fazer. Não, Jeremias, consulte ao Senhor. Consulte. Nós vamos obedecer a Deus. Mas Deus conhece o coração. E eles ficaram então ali 10 dias esperando Jeremias voltar com a palavra do Senhor. E aconteceu que ao fim de 10 dias que veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã e a todos os capitães que com ele estavam, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disse-lhes, versículo 9, 42 e 9, a quem me enviastes para apresentar a vossa súplica em sua presença? Se de boa mente ficardes nessa terra, então vos edificareis, e não vos destruireis. Olha a promessa do Senhor. Eles já tinham até mudado de lugar, estavam mais perto de Belém ali já. Fiquem aqui. Eu vou edificar vocês, ou seja, vocês vão se desenvolver aqui. Eu não vou destruir. E vos plantarei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Deus está falando aqui, né? Eu estou no controle. Eu vou edificar,
eu vou cuidar, eu vou plantar vocês aqui, ou seja, vocês vão ficar aqui. Não temais o rei de Babilônia, a quem vós temeis. Não os temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e vos livrar da sua mão. E vos concederei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar para a vossa terra. Mas se disserdes, não moraremos nessa terra, não obedecendo assim a voz do Senhor vosso Deus, dizendo não, antes iremos para a terra do Egito, na qual não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome, lá moraremos. Neste caso, ouvi a palavra do Senhor ao resto de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se vós voltardes vossos rostos para entrar no Egito, para lá peregrinar, acontecerá que a espada que vocês temem aqui vos alcançará lá no Egito. E a fome que vocês têm medo aqui, a fome vai chegar lá, e lá vocês vão morrer. Então, tudo que eles estavam temendo aqui em Judá por conta da Babilônia, ou seja, espada, fome, eles teriam no Egito se eles fossem para o Egito. Porque não era para esse povo voltar para o Egito de forma nenhuma. O versículo 19 fala, né, não entreis no Egito. Está bem claro. Sabei certamente que vos adverti hoje. Deus conhece os corações. Jeremias não conhece. Jeremias não conhecia. Mas olha o versículo 20 e o 21. Porque simularam nos vossos corações quando me enviastes ao seu vosso Deus, dizendo: ora por nós, ao Senhor nosso Deus, e nos faça saber todas as coisas que o Senhor nosso Deus disser e o faremos. Então Deus mostra para Jeremias que o povo tinha simulado um falso, né? Tinha simulado um arrependimento. Deus mostra para Jeremias que o povo, aqui no versículo 3, né? 42 e 3, para que o Senhor nos ensine o caminho. Tudo que Deus mandar, nós vamos fazer. Então Deus mostra para Jeremias que era falso, que isso tinha sido uma simulação. E vou tenho declarado hoje, mas não destes ouvidos à voz do Senhor, nem coisa alguma pelas quais me enviou a vós. Agora sabei que vocês vão morrer à espada, à fome e da peste, no lugar para onde desejarem ir. Então, o juízo, né, o povo de Deus, e Deus mesmo fala aqui, o resto de Judá. Veja, eles estavam em Judá, Deus trouxe o juízo por vários profetas, né, Deus avisou e disse, o juízo virá. E o juízo veio, que foi a tomada de Jerusalém, destruição do templo, destruição de tudo. O que o povo achou? Que eles iam sair da terra de Judá e o juízo de Deus ia ficar para trás. Eles acharam que iam para o Egito e lá iam escapar do juízo de Deus. E Deus fala, não. O juízo não é para a terra em si, o pó. O juízo é para o povo de Judá. Então, se vocês me desobedecerem e forem para o Egito, lá o juízo vai alcançar vocês. Deus havia falado que em Judá, em Jerusalém, ia ter o quê? Morte por espada, por fome e por pestilência. E aqui Deus fala, vocês vão para o Egito? Vão, lá o meu juízo vai alcançar vocês. Espada, fome e pestilência. Do mesmo jeito. Agora, pois, sabei que certamente vós morrereis à espada, à fome e da peste no lugar para onde desejastes entrar para peregrinar. Ou seja, eles iam desobedecer ao Senhor indo para o Egito e lá era certeza de morte. Morte certa os alcançaria, ou de um jeito ou de outro jeito, mas eles morreriam. Muito bem, vamos para o capítulo 43. E aí, olha só, né, o que eles fazem com Jeremias aí no 43. Deu para entender, gente? Assim, Jerusalém é tomada, é saqueada, é destruída. O Nabucodonosor coloca um governador sobre Judá, que tinha que ficar alguém ali, que foi o Gedalias. 3 meses depois, Gedalias é assassinado. E o povo, entre o próprio povo, começa a brigar. Ismael vem, mata Gedalias, mata os homens, né, os 70 homens consagrados,
pega o povo para si, mas não consegue segurar. Vem os líderes do exército de Judá, o que restou de exército, pega o povo de volta e fica ali essa coisa. Aí esse povo, né, sob a liderança de Joanã, resolve então ir para o Egito, como se lá fossem escapar do juízo de Deus. E a gente acha que resolve aqui? Não. As coisas ainda pioram muito. Vamos ver aqui então, 43. E aconteceu que quando Jeremias acabou de anunciar as palavras do Senhor, falou Azarias e Joanã, dizendo, né, tu dizes mentiras, Jeremias, tu está falando mentira. O Senhor nosso Deus não te enviou para dizer não entreis no Egito. Mas é Baruque, o teu assistente, ele que está falando para você, ele que está ali te incitando a dizer isso, porque na verdade ele quer entregar todos nós para a Babilônia. Está ali no versículo 3. E aí Joanã e todos os líderes, os capitães do exército e o povo que estava ali não obedeceram à voz do Senhor, não deram atenção para Jeremias, né? Porque achavam que ele não estava falando da parte do Senhor, achavam que ele estava falando da parte de Baruque. E é complicado entender até a mente deles. Por quê? Porque tudo que Jeremias tinha falado até aqui tinha acontecido. 3 décadas aí já, quase 30 anos, um pouquinho mais de 30 anos, Jeremias profetizando e todas as profecias de Jeremias se cumprindo, e eles vêm e falam, o que você está falando não é de Deus. E não obedecem. E aí o que acontece? Todos eles então, né, assim tomou Joanã, versículo 5, tomou, né, todos os capitães do exército, o resto de Judá, aquele voltado das nações, aos homens, mulheres, meninos, filhas do rei e toda a alma que o capitão da Babilônia tinha deixado ali em Judá. E também, no finalzinho do versículo 6, Jeremias o profeta e a Baruque. Então, eles pegaram também Jeremias e Baruque. Eles foram presos ali pelo próprio Joanã e forçados a ir para o Egito junto com o povo. E assim entraram na terra do Egito porque não obedeceram à voz do Senhor. E chegaram até Táfnis. Então prenderam o profeta, prenderam Baruque junto e levaram os dois. E aí aqui, né, algo que eu vou falar lá no finalzinho de Jeremias 52, mas já vou adiantar. A tradição, né, quando a gente fala tradição oral, é a parte judaica, né, a história judaica, fala que Jeremias foi assassinado no Egito pelo seu próprio povo. Só para a gente ter uma ideia no que vai dar isso daqui. Esse capítulo 43 aqui, eu vou voltar então nessa fala lá no 52 de Jeremias, que é aí no início da semana que vem. Vamos então para Jeremias 43 e o versículo 8. Então Jeremias é levado preso para o Egito. Veja que situação do profeta, tudo que ele já tinha sofrido, tudo que ele já tinha passado, e aí aqui ele fala, não vão para o Egito, quem for para o Egito vai morrer. E aí ele mesmo é preso e entra no Egito. E lá então Deus traz uma palavra para Jeremias ali profetizar. E devem ter se arrependido de ter levado Jeremias junto, né? Porque eles prendem Jeremias porque disseram que ele estava mentindo. E daí lá eles ainda têm que aguentar Jeremias profetizando, né? E aí Deus fala para Jeremias, toma na tua mão pedras grandes e encaixe-as na argamassa do pavimento que está à entrada da casa de Faraó, à vista dos homens judeus. E diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor e porei sobre estas pedras, o trono dele sobre essas pedras, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas. Isso aqui não tinha prova histórica de que tinha acontecido, de que existia tudo isso, mas no finalzinho de 1890, 1800 e pouquinho, agora recente, 150 anos atrás, foi encontrado pela arqueologia todo esse pavimento ali,
né, toda essa construção aqui, citada aqui por Jeremias. E a principal fonte, quando eu falo extra-bíblica, história extra-bíblica, um dos principais livros e dos mais importantes, é um livro bem chatinho, que fala a história dos hebreus, de Flávio Joséfo. Então ele também conta isso aqui, fala que isso aconteceu de fato, que tem lá as provas. E virá e ferirá a terra do Egito. Então o que Jeremias profetiza aqui? Olha, vocês vieram para o Egito? Fugindo da Babilônia? Então aguardem, porque a Babilônia vai vir para o Egito. A Babilônia vai tomar o Egito. E vai colocar então todos os que ele encontrar aqui na escravidão. E porém fogo as casas dos deuses do Egito, e ele, Nabucodonosor, queimá-los. Ele vai usar cativos, e ornar-se-ão a terra do Egito, como veste o pastor sua capa. E sairá dali em paz. Além disso, quebrará as estátuas de Bet-Semes, e as causas dos deuses queimará a fogo. Então Jeremias fala, olha, vocês fugiram de Judá, e vieram para cá, e acharam que o juízo de Deus ia ficar lá na terra. Mas não, o juízo de Deus é sobre o povo. Então o povo fugiu para cá, o juízo vem atrás. Nabucodonosor vai pegar vocês aqui. E isso de fato acontece. Vamos então para Jeremias 44. Essa parte aqui, né, o dia de hoje, o de amanhã volta a ficar mais vivo. Mas essa parte aqui é cumprimento, inclusive, da palavra de Deus. Não é só o juízo que vai alcançar o povo. Mas Deus disse o quê? Através de Jeremias, que nós vimos, né, até o capítulo 40. Que o povo que se entregasse e fosse levado cativo para a Babilônia, que lá o povo se converteria, o coração se converteria a Deus, deixaria de ter um coração de pedra para ter um coração de carne, ou seja, um coração sensível a Deus, e que lá no cativeiro, durante os 70 anos, Deus ia trabalhar na vida daqueles que se convertessem, e eles se tornariam um remanescente fiel, e que voltariam para ajudar. Então a palavra, a promessa do remanescente que voltaria para ajudar, é para os que foram cativos na Babilônia. Esse povo aqui, que foge para o Egito, tentando fugir do juízo de Deus, achando que vão ficar bem no Egito, aqui o juízo de Deus vai pegá-los e não vai ter remanescente fiel daqui. Não vai ter. E o capítulo 44, então, ele vai trazer bastante sobre isso. Ele vai falar o que? Olha, vocês foram para o Egito e não começaram a vida nova. Então, muitas vezes, as pessoas mudam de casa, de cidade, de igreja, achando que a simples mudança vai fazer com que entre numa nova vida, sabe? Só que a nova vida depende muito mais do meu coração do que do lugar onde eu estou. Não adianta eu achar que eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de casa e que eu vou começar do zero se o meu coração não der reset, sabe? Se o meu coração não está diferente. Se o meu coração não estiver do mesmo jeito. E o povo aqui foi para o Egito, então, e levam as mesmas coisas que eles faziam em Judá. Continuam o mesmo estilo de vida. Em Judá, Deus havia falado contra o quê? Contra a idolatria do povo de Judá. Por eles terem se afastado de Deus, se voltado para outros deuses. Eles vão para o Egito e continuam. Então, o 44 vai falar sobre isso. Palavra que veio a Jeremias a respeito de todos os judeus que habitavam na terra do Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vós vistes todo o mal que eu fiz cair sobre Jerusalém e sobre as cidades de Judá. E elas estão hoje uma desolação e ninguém habita nelas. Por causa da sua maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a outros deuses. Eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, e falei: não façais coisa abominável que eu aborreço. Mas não deram ouvidos, nem inclinaram seus ouvidos para converterem-se da sua maldade. Versículo 6. Derramou-se, portanto, a minha ira ali contra Judá, contra as ruas de Jerusalém. Se tornaram em deserto e em assolação, como hoje se vê.
Agora, pois, diz o Senhor, por quê? Então, porque vocês que estão no Egito fazem tão grande mal contra as vossas almas, a fim de não deixares ali resto algum, irando-me com as obras das vossas mãos, queimando incenso, ou seja, né? Aonde vós entrastes para lá peregrinardes no Egito. Vamos lá, versículo 9. Esquecestes as maldades de vossos pais e as maldades dos reis de Judá? Esqueceram o que as vossas mulheres cometeram na terra de Judá e na terra e nas ruas de Jerusalém? Eles acharam que iam fugir do juízo de Deus, né? O versículo 10. E até o dia de hoje não se humilharam, nem tiveram temor, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos. Ou seja, eles viram o juízo de Deus, eles viram Jerusalém sendo destruída, eles viram Judá sendo destruída, eles viram o exército da Babilônia pegando o povo, levando embora, e não se converteram, não se humilharam, não reconheceram que era Deus, continuaram praticando as mesmas coisas. Aí o versículo 11, portanto assim diz o Senhor, eis que eu volto o meu rosto contra vós, para desarraigar a todo o Judá. E tomarei o resto de Judá, que pôs, veja, né? Os que vão para o cativeiro em Babilônia serão chamados de remanescente, que é uma palavra bonita, porque é broto, né? É início, é reinício de vida. Aqui Deus fala, e tomarei o resto de Judá, que pôs os seus rostos para entrar na terra do Egito. Esse povo cairá à espada, de fome e de peste. Pois castigarei os que habitam na terra do Egito, como castiguei Jerusalém, com espada, com fome e com peste. Versículo 13. Resumindo tudo que Deus vai fazer lá no Egito. De modo, versículo 14, acompanhando a sua Bíblia, de modo que não haverá quem escape e fique da parte restante de Judá, que entrou na terra do Egito. Olha só, a fim de lá peregrinar, para voltar à terra de Judá. Então, o intuito de quem foi para o Egito, do Joanã e todos os que o seguiram, era ir para o Egito, peregrinar no Egito e em algum momento, está aqui no versículo 14, para voltar à terra de Judá, a qual era grande desejo de sua alma voltar e habitar em Judá, porque não voltarão, senão os que escaparem. Então, alguns ainda vão escapar. Certamente aqueles que não estavam queimando incenso, que não estavam adorando os deuses, os ídolos, por exemplo, Jeremias e Baruque, que estavam lá no meio desse povo no Egito. Versículo 15. Então todos os que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso responderam a Jeremias dizendo, quanto à palavra que nos anunciastes em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Versículo 16. Deliberadamente, de caso pensado, conscientes, por vontade própria, eles falam, não obedeceremos a palavra do Senhor. Não obedeceremos a orientação de Deus. Está no 16. Antes, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca para queimar incenso à rainha do céu, como temos feito, né, há muito tempo nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém. Quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus, nós tínhamos pão, abundância de pão, andávamos alegres e não víamos mal algum. Quando deixamos de queimar incenso, ou seja, quando paramos de fazer isso e nos voltamos para o Senhor, começamos a passar fome. O povo fala aqui, né? Quando? Quando nós queimávamos incenso, lhe oferecíamos libações sem os nossos maridos? Então Jeremias disse ao povo, versículo 21, não se lembrou porventura o Senhor e não veio a sua lembrança o incenso que queimastes nas cidades de Judá? As mulheres aqui tentam dizer que elas não faziam isso sem os maridos, que elas não faziam por conta, como se elas não tivessem responsabilidade. Mas Deus sabia e fala. E aí Jeremias fala assim, de maneira que o Senhor não podia por mais tempo suportar, por causa da maldade das vossas ações. Queimastes incensos, pecastes contra o Senhor, desobedecestes, está no 23. Eu estou indo mais rápido aqui, né?
não obedeceu os estatutos do Senhor, nem os seus testemunhos, nada. Versículo 24. E disse mais Jeremias a todo o povo e às mulheres: ouvi a palavra do Senhor, todos os que estáis na terra do Egito. Versículo 25. Vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, mas também o fizestes. Certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso. E vocês têm cumprido com os votos de vocês. Portanto, ouvi a palavra do Senhor. Eis que jurei pelo meu próprio grande nome, diz o Senhor, que o meu nome não será mais pronunciado em toda a terra do Egito pela boca de nenhum homem de Judá. Eis que eu velarei sobre eles para o mal e não para o bem. Todos os homens de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos à espada e pela fome até que se acabem de todo. E os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito à terra de Judá, poucos em número. E saberá, pois, o restante de Judá, que entrou no Egito para habitar ali, qual a palavra que permanecerá, se a minha, diz o Senhor, ou se a sua. E isto terão por sinal de que neste lugar vos castigarei, para que saibais que certamente permanecerão as minhas palavras, para o mal sobre vocês. E aí o 30. Assim diz o Senhor, eis que eu entrego a Faraó, rei do Egito, na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, assim como entreguei Zedequias na mão de Nabucodonosor. Então Deus traz uma palavra de juízo, porque o povo vai e continua na idolatria. E aqui é o basta de Deus para esse povo que tentou fugir do juízo em Judá. Não quiseram se submeter ao governante que era o Gedalias e foram para o Egito. E ainda levaram o profeta junto, né? Deve ter se arrependido, com certeza, de ter levado o profeta junto, porque tiveram que ficar ouvindo as profecias lá. E aí, dessa forma, nós vamos para o capítulo 45. Então, esse capítulo 44, ele é longo, né? O capítulo mais longo dos de hoje, mas ele é necessário para a gente entender o que acontece com o povo, com aqueles pobres, aqueles escravos que foram libertos, né, ali no dia da tomada de Jerusalém, o que acontece com eles. Eles vão para o Egito. Então, esse povo, a Babilônia tinha deixado eles ficarem em Judá, escolheu onde eles queriam ficar, inclusive. Eles poderiam ali ter se arrependido, servido ao Senhor, e Deus os faria prosperar em Judá. Eles poderiam ter mudado a história deles. E aí, nós precisamos estar conscientes disso, porque assim, já tinha ficado pouca gente em Judá. Aí esse povo, que era um povo trabalhador, porque eles eram escravos, eram pobres, era um povo que já tinha sofrido muito, eles poderiam ter ficado em Judá e reconstruído, ou pelo menos, se não reconstruir Jerusalém, mas pelo menos cuidar de parte das coisas que eles dariam conta. E nós precisamos ficar isso bem na consciência, né, na nossa lembrança, porque nos próximos dias nós vamos ver Ezequiel, Daniel, e aí depois de Daniel nós vamos ver, né, com Daniel, o povo voltando do cativeiro e voltando para Judá. E aí nós vamos ver o que acontece quando eles voltam. E por que a situação da terra em si está tão difícil. A terra, se a gente deixa um ano de cuidar da terra, um ano de cuidar de qualquer coisa. Agora imagine uma terra que foi destruída, que passou por guerra. 1 ano, 2 anos, agora imagina 70 anos depois. Terras que ficaram sem lavrar, sem plantar, sem nada. E aí nós vamos ver o que acontece quando o povo volta do cativeiro. Bom, aí o que acontece, né? O livro de Jeremias, ele, quando nós fizemos lá a introdução, nós falamos, né? O capítulo 1 é sobre o chamado de Jeremias. Expliquei essa questão ali que ele não era criança, quando ele fala, né? Ele se trata ali como criança, mas na verdade ele não era uma criança. Falei sobre a idade dele lá. E aí do 2 ao 25 tem as profecias para Judá, falando da destruição, o juízo de Deus. Do 26 até o 38, nós temos a vida de Jeremias durante
esse tempo de profecias do 2 ao 25. Então pensa como se fosse uma história complementar, uma história paralela. Do 2 ao 25 aqui, e do lado, acontecendo ao mesmo tempo, está o 26 ao 38. Só que quando Jeremias escreve, ele profetiza por muitos anos, e depois é que ele senta para escrever essas profecias. Então, ele escreve primeiro as profecias aqui, do 2 ao 25. Do 26 ao 38, ele conta a história dele enquanto profetizava aqui do 2 ao 25. Tá? Coisas que ele não contou. Quando a gente chega, então, no 39 até o 45, nós vamos ver até o 44, né? O finalzinho aqui do 44 é a vida de Jeremias, envolvendo ele após a queda de Jerusalém, tá? Então, do 39 até o 44, sendo que o 39 é o dia da tomada de Jerusalém. Agora, do 45 até o 51, vamos lá. O que acontece então do 45 ao 51? Veja. E aí é que muita gente desanima ou fica sem entender. Então, por isso que é importante, pelo menos, né, uma vez na vida, a gente ver essa parte cronológica, que é como nós estamos lendo na Bíblia, estamos lendo a Bíblia esse ano. Vou repetir aqui para pegar, né? Do 2 até o 25, pensa numa coluna. Do 2 ao 25 é antes da queda de Jerusalém. Então, as profecias de Jeremias para Judá, falando de juízo, acontecem, são escritas ali desde a morte de Josias até o dia da tomada, um pouco antes da tomada de Jerusalém. Do 26 ao 38 é a vida de Jeremias antes da queda. Então, acontece durante o 2 ao 25. Do 39 ao 44 é a queda de Jerusalém até um tempo depois da queda. A vida de Jeremias após a queda. Quando nós entramos aqui no 45, que nós vamos entrar agora, até o versículo 50, até o capítulo 51, então capítulo 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51, são 7 capítulos. Todos esses capítulos, eles voltam no tempo. São profecias para as nações ao redor, são profecias ditas por Jeremias durante o 2 ao 25. Mas que Jeremias só escreve agora. Lembrando que Jeremias profetizou aí 15, 20 anos para depois escrever as profecias. Então, essa escrita, é ele que escreve e, claro, inspirado pelo Espírito Santo, mas ele divide o livro assim. Então, nós vamos ver aqui que algumas coisas voltam. Então, no início do capítulo, vai estar falando, identificando quando que foi que aconteceu. E não é para ficar confuso, sentindo, e agora? Não. É porque do 45 até o 51 são profecias que aconteceram durante o 2 ao 25, tá? Estou repetindo porque isso precisa ficar bem claro. Muita gente desiste de ler e fala que é confuso, mas não é, gente. Assim, por exemplo, vamos trazer para uma história pessoal, né? Eu conto a minha vida. Aí eu contei a minha vida, agora eu vou contar da minha irmã. Mas a vida da minha irmã não começou depois que terminou a minha. Começou, por exemplo, 2 anos depois, que é a nossa diferença de idade. E aí eu conto a vida da minha irmã. Aí eu conto da vida da minha irmã, quando acabar da vida da minha irmã, eu vou contar do meu irmão que é o mais novo. Que tem 5 anos de diferença de mim. É o que Jeremias faz aqui. Então não é confuso, porque a gente faz isso no nosso dia a dia. É só situar, tá bom? Então do 2 ao 25, profecias contra Judá. Do 45 até o 51, são profecias contra as outras nações que aconteceram na mesma época das de Judá, antes da queda de Jerusalém. Então são profecias de antes da queda, tá bom? Vamos lá? 45 é curtinho. E é o que nós vamos falar agora, tem só 5 versículos. Então lembrem que Baruque era o assistente de Jeremias, ele ajudou Jeremias a escrever parte do livro de Jeremias, não todo, mas parte.
Palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, quando? Escrevendo aquelas palavras num livro da boca de Jeremias. Olha só, no 4º ano de Jeoaquim, voltando então lá para o ano, Jeoaquim morreu, Josias morreu em 609, aí teve o Jeoacás, que reinou só 3 meses, bem pouquinho, e daí o Jeoaquim veio reinar no lugar dele. Então lá no início, lá no 808, 807, aqui, né, com a queda de Jerusalém, aqui no 44, nós estávamos aí 2 anos mais ou menos depois da queda. A queda foi em 586, mais ou menos. 2 anos depois, capítulo 44, seria o 584. Aqui está voltando lá para 608, 607. Só para a gente situar um pouquinho. E aí Deus fala com Baruque. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito de ti, ó Baruque. Esse capítulo 45, ele fala de uma forma tão profunda com a gente, porque olha só, parece que Jeremias todo, Deus está falando com o povo, com o coletivo, certo? Né? Com a coletividade, o povo dele. Mas Deus também olha de forma muito individual. Nós vimos ontem com Abacuque, Deus falando com Abacuque, aquietando a alma de Abacuque. Agora Deus vem e fala com Baruque, também de forma individual. Deus olha a coletividade, Deus tem promessas para a coletividade, para o seu povo de uma forma coletiva, mas Deus também fala de forma individual. Deus cuida da individualidade. Deus tem promessas para cada um de nós de forma individual também. E aí Deus fala, tu disseste, ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Isso, Deus falando com Baruque, dizendo, Baruque, você disse, né? Você está triste, você está cansado. E aí vamos lembrar um pouquinho do que Baruque passou? Baruque escrevia ali o livro de Jeremias, Jeremias ditava e Baruque escrevia. Aí o rei manda chamar. E Baruque vai, né? E leva o livro para ler. Pensa que ele vai todo feliz ali ler o rolo de Jeremias, as profecias, que eram ali as profecias que Jeremias já tinha escrito, né? Ditado. E o rei faz o quê? Queima o rolo. Então Baruque faz o quê, né? Ai, tô cansado. Escrevi tudo, o rei queima. Olha o juízo de Deus que está vindo. Não tenho descanso, tô aflito. E aí Deus vem e fala, né? Baruque, você falou no seu íntimo. Ai de mim agora. O Senhor me acrescentou tristeza na minha dor. Tô cansado do meu gemido, não acho descanso. Então aquilo que Jeremias tinha falado lá dentro de si. Que ele não tinha falado para Jeremias. Tinha falado só consigo mesmo. E que lindo. Porque aquilo que a gente não fala pela boca, mas a gente pensa, a gente sente, Deus conhece. E Deus cuida disso também. E aí Deus fala, isto lhe dirás, assim diz o Senhor, eis que eu destruo os que edifiquei e arranco os que plantei, e isso em toda a terra. E tu procuras para ti grandezas. Então Deus chama a atenção de Baruque. Não as busques, porque eis que eu trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor, mas te darei a tua vida por despojo em todos os lugares para onde fores. Então é Deus falando exatamente com Baruque, de forma individual, de forma pessoal. E ele fala para Baruque o quê? Se liberte das coisas terrenas. Não busque para ti grandezas, porque o que você tem de mais importante eu estou te dando e mais te darei. Né? Você vai continuar tendo em todos os lugares para onde for. Que é o que? A vida. A maior recompensa, Baruque, é a vida. E Deus então fala com Baruque, olha, eu vou te preservar. Todo o juízo que virá, veja, isso é lá que a gente leu aqui
No 4º ano de Joaquim, então, vamos, né, eu comecei falando ali do ano, que isso aqui seria 608, 607, mas é menos, né? Joaquim começou a reinar em 608, 609, 4 anos, 604, 605. A primeira leva de cativos já tinha ido para a Babilônia. Daniel e seus amigos já tinham ido para a Babilônia. Quando Baruque sente isso, vê isso. E ele, certamente de família nobre, pensa ali, né? Vai destruir tudo, a gente vai ficar sem nada, vai se perder tudo. E o pouco que eu faço, ou o que eu fiz de muito, talvez, a dor dele seja por achar que tinha feito muito, escrevendo o livro, talvez por tudo isso, o que vai ser de mim? E aí Deus fala, não as busques, não busque grandezas, porque agora vem o meu juízo. Eu trarei mal sobre toda a carne, ou seja, vem o meu juízo. Mas o mais importante é que eu te darei a tua vida. A vida é a recompensa. E aí vamos olhar um pouquinho para nós hoje. Tá difícil? Tá. Muita coisa acontecendo, muita coisa acontecendo. Sinais da vinda de Jesus. Mas nós, não sei quem perdeu, quem não perdeu, alguém, mas nós estamos aqui. E Deus fala isso, a vida é a recompensa. É saber que apesar de todo o juízo, eu ainda estou te guardando. E principalmente, né, Deus falando isso de forma individual com Baruque. E trazendo isso para nós, precisamos aprender aqui a olhar para o lugar certo. Baruque estava olhando para o juízo que viria, para uma destruição que viria, e se preocupou consigo mesmo, se preocupou com suas coisas. E Deus revelou algo que estava ali no seu coração. E nós precisamos aprender isso com Deus. Olhar para o lugar certo. A nossa vida hoje é a recompensa aqui. Aqui. E sabemos que mesmo essa recompensa aqui, ela é provisória. O que vale mesmo é o que está por vir. Temos que aproveitar a vida aqui. Jesus disse, eu vim para que tenhais vida com abundância. Então a nossa vida aqui deve ser vivida com abundância. Mas ela é terrena e é provisória. Por mais que a gente viva muito, é quanto? 70, 80, 90 anos. Mas depois, se eu aprender a olhar para Deus aqui, caminhar nos caminhos que Deus quer e for obediente, depois é para a eternidade com Deus. E é isso que vale, é isso que é o mais importante. E aí nós encerramos a leitura de hoje, então. Esse breve comentário, são capítulos mostrando ali a continuidade desse povo de coração duro, que Deus mesmo fala que é um povo de dura cerviz. Mas vamos aprender a não falar só com palavras, quando eles falam aqui, Senhor, fala onde quer que a gente ande, que nós vamos andar. Versículo 42 e 3, né? Para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Para que essa palavra do 3, ela seja real e seja o desejo do nosso coração mesmo. Que nós oremos e pedimos para o Senhor, nos ensine o caminho por onde devemos andar. Mas que Deus, ao falar, que nós aceitemos a palavra e que nós sigamos por essa palavra. Que sigamos por aquilo que Deus tem falado que nós devemos andar. E não fazer como esse povo, que ora isso, pede que Deus fale e quando Deus fala não obedece. Que nós possamos, né? Essa palavra está escrita para que nós aprendamos com ela. Lá em Romanos 15:4 fala isso. Para que nós aprendamos. Toda a palavra foi escrita para o nosso ensino e para que a nossa esperança seja renovada. Esperança do quê? De chegar na eternidade com Deus. Então, a minha oração agora é isso. Que realmente a palavra de Deus faça morada nos nossos corações e que nós possamos ver como esse povo agiu e entender que nós não somos de sangue de Israel, mas nós pertencemos ao povo de Deus, nós pertencemos à família de Deus, por amor quando nós aceitamos Jesus.
Deus nos tira da posição de pecado, de lamaçal de pecado, e nos põe numa posição sem comparação. E nos adota. E por adoção somos chamados de filhos de Deus. Temos o direito de dizer somos filhos de Deus. Mas nós não podemos esquecer que como filhos nós temos direitos, mas nós temos deveres também. Como filho nós devemos honrar o nome do Pai e servir e obedecer ao Pai. Então vamos entender que hoje nós fazemos parte do povo de Deus, nós fazemos parte da família de Deus e nós precisamos agir como filhos de Deus, viver uma vida como filhos de Deus, honrar ao Pai, obedecer ao Pai. Amém? Deus, Ele nos ama, Ele nos cuida, Ele cuida do seu povo, como nós temos visto, Ele corrige aquele que Ele ama, mas Ele também fala no individual, como falou com Baruque, como falou com Abacuque ontem, como nós vimos. Deus cuida do individual, Deus cuida do coletivo, mas Ele requer obediência. Não é só usufruir dos direitos de filhos de Deus, nós precisamos também cumprir com os deveres. Amém? Vamos encerrar então. Em primeiro lugar, que Deus abençoe e recompense por esse tempo passado aqui. Que Deus abençoe e recompense mesmo por esse tempo dedicado a ouvir a palavra de Deus. Leiam essa parte de Jeremias, quem não conseguiu ler ainda, que vai do 41 ao 45. Só lembra desse detalhinho que eu falei, né? O 45 ele não é consequência, ele não é sequência do 44, tá? Ele acontece lá bem antes. E amanhã nós continuamos. Lembrem-se de Colossenses 3:23. Tudo que nós fizermos deve ser feito como ao Senhor. Amém? Fiquem com Deus, gente. Deus abençoe.